Bom dia, vou fazer um vídeo rapidinho. Às vezes as pessoas falam, colocam como se fossem peso nos ombros dos outros. Lembrei bastante daquele discurso de Jesus falando dos fariseus, né? Escutai o que eles falam, mas não praticam. E eu vi muita gente falando sobre amar o próximo, mas um tipo de amor que é meio controverso, vamos chamar assim. Porque é como se você amasse, ama aquele que te faz mal. Eu fico interessante. Aí eu vou olhar para a vida da pessoa e se eu tocar em alguns assuntos, ela quer me bater. Ainda mais se o assunto assim de... Não posso falar sobre isso. Ideologia, né? A pessoa vai querer me bater, mas não. Você tem que amar os outros. Eu fico pensando... Eu gosto desses exemplos da minha vida porque acho que tem muita coisa a ver. Eu aprendi com Jesus a gente a perdoar. E que a gente deve perdoar. Porque se a gente não perdoar, o mal que nos foi feito permanece dentro de nós. E aquela pessoa que fez o mal não sofre nada com isso. Quem sofre é aquele que retém o mal dentro de si com falta de perdão. Então, eu devo aprender a perdoar. Primeira coisa. Aí depois eu escutei uma vez conversando com um padre. Ele falava assim, a primeira coisa que muita gente precisa é quando alguém nos faz mal, né? A gente quer logo mal, mandar ela que acontece as coisas ruins. E ele falava assim, então a primeira coisa a falar é desejar o seguinte: eu desejo que ela não vá para o inferno. Eu ria daquilo, né? Mas depois eu falei, faz sentido, né? Faz sentido. E acaba que é uma verdade, né? E depois a gente aprende a perdoar. E o amar que Jesus está falando é aceitar o outro do jeito que ele é. Se puder fazer algo que venha ajudar na sua conversão, que o faça, reze, né? Jesus fala, reza por ele. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar lá me esfregando, né, a cara para ele me dar tapa nela, né? Tem pessoas que não entendem isso e fazem uma questão para falar para você fazer isso enquanto elas não fazem, né? Muito pelo contrário, né? Eu aprendi muito, tem gente que fala muito, mas nada faz. Eu gosto de gente que faz e depois nos demonstra como fazer. Então, seguindo essa linha que eu gosto, eu vou pegar como Jesus fazia. Jesus aceitava a todos. Interessante o conceito. Jesus estava de braços abertos. Mas que a pessoa viesse, escutasse, acolhesse o evangelho da boa nova e mudasse de vida. Você podia andar com ele a hora que fosse. Não foi assim, pode ir embora. Mas não tá, pode ir embora, né? O jovem rico, né? Pega lá o jovem rico. Então, isso é um conceito, não é um preconceito, é um conceito. Outra coisa, né? Jesus nos ensina a amar, né? E perdoar. Tá bom. Lembra lá em Nazaré? Ele foi lá, fez aquela pregação, falou que está se cumprindo essa promessa, né? Do Messias. Estou aqui. O que quiseram fazer com ele? Levaram ele para o alto da montanha para jogar ele lá de cima. Imagina, Jesus amou todos aqueles, amou. Ficou lá para ser jogado pela da montanha abaixo? Não. Ele deixou as pessoas fazerem o seu veredicto, tomarem ações e depois ele, no meio dessa, quando ele está lá em cima, ele sabe o que ele faz? Ele vira as costas para toda aquela situação, passa pelo meio de todos eles e vai embora.
Mas e a inclusão? Não tem. Não é assim a inclusão de Deus. A inclusão de Deus é da porta estreita. Não é a porta do mundo. Não é isso que eles chamam de hoje em dia de inclusão. Não. É baderna. A inclusão de Jesus é aceitar andar com Deus nos ensinamentos do Pai, no amor do Pai, seguindo os conceitos do Pai, os mandamentos, e fazendo a vontade do Pai. De outra forma, querido, só tem um caminho, né? Então eu queria deixar esse jeito, né? Você tem que amar e perdoar. E quando uma pessoa está, por exemplo, está muito traumatizada numa situação ou pessoa, o que você faz? Você deixa ela lá no meio da zona traumatizante, com as pessoas que traumatizam? Não. Você tira ela lá daquele meio, bota num local lá para descansar, para melhorar a cabeça, para até a toda a cura que ela precisa. Quando ela estiver forte, capaz de agir e reagir a toda situação traumatizante, ela pode voltar para aquele meio e sabendo agir, como agir nas situações. De outra forma, não. Aí é desamor, né? Tem as pessoas, não, você tem que conviver com aquelas pessoas. Não faça isso, querido. Deus fala, vai a um lugar apartado, fica lá um tempo, deixa o Senhor te curar e depois você enfrenta a situação. Senão você não vai ter forças. E aí você cai com todo o castelo de cartas. Outra situação. Jesus tem que amar a todos. Jesus, sabendo que estavam procurando ele para prender ele não foi para Jerusalém. Né? Que ele era a festa da Páscoa e tal. Acho que no segundo ano da pregação dele. Já estava pregando 2 anos e meio. E naquela Páscoa ele fez diferente. Em vez de subir para Jerusalém, ele mandou seus apóstolos, falou que não ia. Por quê? Porque sabiam que queriam fazer mal a ele. Como as pessoas hoje te aconselhariam? Não, você deve subir a Jerusalém, Jesus. Você tem que amar aqueles que te perseguem, né? Aqueles que querem te prender e te matar, né? Foi isso que Jesus fez? Não. A realidade é diferente daquilo que as pessoas pensam ou acham que é o melhor. Não. Segue a vontade do Pai. O que Jesus fez? Despachou os discípulos todos, os apóstolos, para irem a Jerusalém. E ele foi depois em segredo. Quando estava já lá dentro de Jerusalém, né, em determinado momento ele vai lá e faz a sua aparição, a sua pregação, o que fosse, e depois foi embora. E não foi preso e não foi morto na segunda Páscoa. Na segunda Páscoa que ele passou em Jerusalém, depois que ele já estava pregando. Ele morreu na terceira Páscoa, né? As pessoas têm que saber. Então, mas Jesus não falou? Mas como é que é isso? Né? Presta atenção, tem uma sabedoria. E eu tenho que saber dessa sabedoria. E a terceira coisa que me vem à mente é quando, muitas vezes, Jesus chegava e falava duro. Aí fala assim, não, Jesus aceita tudo, né? Você abraça tudo. Não abraçava não, querido. Longe disso. Tem a vez que ele chega lá, e chega para os sacerdotes, para o pessoal do templo, fala que são raça de víboras, de serpentes. Estão falando isso aqui, ou seja, está chamando eles de servos de Satanás. Outra vez ele chega lá, aqui servidores da sinagoga de Satanás. Ué, mas ele não amava a todos? Jesus ama, mas a verdade sempre prevalece. Não tem que ser primeiro verdadeiro. Depois você... E quando Jesus estava ali falando a verdade, que eles estavam servindo a Satanás, ele também os amou. Por quê? Porque foi a chance que eles tiveram de saber que eles estavam errando.
Então, quando as pessoas falam, não, você tem que amar a todos, isso em doação, tá? Olha, escuta um pouquinho a Deus antes de fazer as coisas. Não siga a pensamentos humanos, siga a Deus, que aí você vai pro lugar certo, tá bom? Faz bem.